6. Depois de uma semana morando em Marshmallow e com a aproximação do Natal, Greta compreendeu que o tédio seria seu maior inimigo nos meses seguintes. A introspecção nunca foi algo que a atraiu. Na verdade, causava-lhe medo. A ideia de ter longas horas para contemplar sua vida e a confusão em que a havia transformado não lhe dava o menor prazer. Mas ali, sem nada para fazer senão ler, vários dos livros eram clássicos de Charles Dickens e Thomas Hardy, cujas histórias trágicas só serviam para espelhar sua própria tristeza, ela se descobriu consultando o relógio e torcendo para o tempo passar. Gastava horas pensando em Max. Onde ele estaria? O que estaria fazendo? Chegou até a pensar em tentar localizá-lo, mas não havia sentido nisso. Max não iria querê-la de volta. Sentia saudade dele. Não dos presentes, não da vida que poderia ter tido, mas do homem em si. De seu sotaque sulista suave e arrastado, seu riso, a gentileza de seu toque ao fazer amor com ela. Na parte da tarde, ela havia adquirido o costume de dar um longo passeio apenas para sair do chalé. Passava pela casa de hóspedes rezando para que sua ocupante a visse da janela e saísse para conversar. Dias antes, LJ levara mantimentos, um par de agulhas de tricô e um punhado de lã. Sentara-se pacientemente com Greta por 1 hora, ensinando-lhe os pontos básicos. Mas desde então Greta não a vira e partia sozinha para suas caminhadas pelo bosque. E então, na véspera, LJ havia aparecido com uma cesta repleta de iguarias natalinas. Estou de partida para a casa da minha irmã em Gloucestershire daqui a mais ou menos 1 hora. Volto bem cedinho na manhã do dia 26, informou com seu jeito brusco de praxe. Este lote deve mantê-la alimentada e pedir para Mervyn, um lavrador da fazenda, deixar pão fresco e leite aqui enquanto eu estiver fora. Feliz Natal, minha cara menina. Há uma previsão de neve para amanhã. Portanto, trate de manter sua lareira bem atiçada. Ao ver LJ partir, a sensação de isolamento de Greta aumentou. Quando a neve prevista por ela começou a cair na véspera do Natal, nem mesmo o prazer de uma torta de carne feita em casa e de um copinho de xerez adocicado trazido na cesta conseguiram animá-la. Estamos completamente sozinhos, pequeno, cochichou ela para sua barriga quando os sinos da capela próxima badalaram à meia-noite. Feliz Natal! No dia de Natal, Greta abriu as cortinas para uma cena de conto de fadas. A paisagem mudara. Os galhos das árvores estavam cobertos pela neve branca e pura, como se alguém houvesse salpicado açúcar de confeiteiro neles. O chão do bosque, com um ou outro graveto escuro rompendo a superfície perfeita da neve, assemelhava-se a um tapete de arminho. Uma camada grossa de cristais de gelo acrescentava destaques cintilantes ao cenário idílico, à medida que o sol matinal ia surgindo acima do vale congelado. Ao descer a escada, Greta considerou que em qualquer outro Natal teria ficado encantada por ter nevado. Mas ao reacender o fogo e pôr a chaleira para ferver, concluiu que nunca se sentira tão infeliz. Mais tarde, ao cozinhar e comer o frango que LJ lhe deixara e depois de acabar com o restante da torta de carne, seu apetite parecia insaciável nos últimos dias. Ela refletiu sobre os natais anteriores e como tinham sido diferentes. Sem nada que a distraísse, incapaz de impedir a enxurrada de lembranças, ela vestiu o casaco, pôs o chapéu, calçou as botas de borracha e partiu para sua caminhada vespertina.
Ao abrir a porta dos fundos, Greta sentiu a neve sob os pés e a respiração se cristalizar no ar congelante. Enquanto caminhava pelo bosque, sentiu uma breve melhora em seu humor quando se deu conta da magia do ambiente que a cercava, parando a fim de examinar os desenhos congelados e reluzentes nos troncos das árvores e nos galhos caídos. Talvez, pensou, a razão de se sentir tão abatida estivesse no fato de estar fazendo 1 ano que surgira o problema que havia precipitado sua mudança repentina para Londres. Greta teve uma infância feliz como filha única. Morava num subúrbio respeitável de Manchester. Mas então, em um dia terrível, seu pai saiu em seu Ford preto e nunca mais voltou. Ela tinha apenas 13 anos. Em meio a soluços histéricos, sua mãe explicou que ele havia morrido no bombardeio alemão da Bolsa de Valores de Manchester. 1 semana depois, Greta assistiu ao sepultamento do que restara do seu amado pai. Nos 2 anos seguintes, num clima de tensão enquanto a guerra continuava a campear, sua mãe caíra em depressão profunda, às vezes passando dias a fio na cama. E Greta se concentrava com determinação nos deveres da escola e enfiava a cara nos livros. A única outra coisa que lhe trazia algum consolo era o cinema, ao qual antes a mãe a levava regularmente. O mundo da fantasia, no qual todos eram bonitos e quase todas as histórias tinham um final feliz, proporcionava um abençoado alívio da realidade. Greta havia decidido que, quando crescesse, seria atriz. Aos 15 anos, sua situação mudou. Uma noite, sua mãe chegou em casa num enorme carro, acompanhada por um homem grisalho e acima do peso. Ele seria seu novo pai. 3 meses depois, as duas se mudaram para a mansão do padrasto em Altrincham, uma das cidades mais cobiçadas do condado de Cheshire. Sua mãe, aliviada por ter achado outro homem para cuidar dela, voltou a ser como antes, e mais uma vez a casa da família se encheu de visitas e de risadas. Durante algum tempo, Greta se sentiu feliz. O padrasto, um industrial de Manchester brusco, mais rico, era uma figura distante, a quem no início Greta raramente via. Mas à medida que ela foi amadurecendo e se tornando uma moça, as atenções dele começaram a se desviar da esposa para a enteada, que era jovem e mais bonita. Tornou-se um hábito dele procurar Greta toda vez que os dois estavam sozinhos em casa. A gota d'água aconteceu no Natal do ano anterior, quando, em uma festa em casa, enquanto a mãe de Greta recebia os convidados no térreo, o padrasto foi procurá-la no andar de cima. Greta estremeceu à lembrança do hálito fedorento do homem, de seu corpo pesado imprensando-a contra uma parede, das mãos tateando em busca dos seios dela, os lábios molhados procurando sua boca. Nessa ocasião, por sorte, o som de passos subindo a escada tinha impedido que ele fosse mais longe, e Greta correra para seu quarto apavorada, rezando para que o incidente não houvesse passado de uma mera exceção motivada pela bebida. Não foi o caso. Greta passou os meses seguintes fazendo tudo o que podia para evitar as investidas do padrasto. Numa noite quente de junho, ele irrompeu quarto adentro no momento em que ela tirava as meias pronta para se deitar. Agarrando-a por trás, jogou-a no colchão e tapou-lhe a boca com uma das mãos, impedindo-a de gritar. De algum modo, Greta conseguiu mover o joelho para cima e, quando o homem afastou o corpo do dela para abrir os botões da calça, ela conseguiu acertar uma joelhada forte em suas partes íntimas. Com um urro, o padrasto rolou para fora da cama e saiu cambaleando pela porta, gritando obscenidades. Ciente de que não teria alternativa, Greta arrumou uma mala
e assim que a casa ficou em silêncio, planejou sua fuga. Lembrou-se de que um dia o padrasto a tinha convidado a entrar em seu estúdio e insistido que ela sentasse em seu colo. Revoltada, mas não querendo deixá-lo com raiva, a menina havia obedecido. O padrasto abrir uma gaveta, tirar uma chave, abrir o cofre e lhe mostrara um colar de diamantes, dizendo que seria seu um dia se ela fosse boazinha. Greta notara que o cofre tinha pilhas de dinheiro. Assim, na fatídica noite, ela tirou a chave do esconderijo, abriu o cofre e pegou um maço grande de notas. Em seguida, saiu de casa, andou até a estação ferroviária de Altrincham e ficou sentada na plataforma até a chegada do trem das 5 horas que a levou para Manchester. De lá, pegou o trem para Londres e foi direto ao Windmill procurar emprego. Greta olhou para o céu que escurecia depressa, perguntando-se se algum dia a mãe teria tentado encontrá-la. Às vezes pensava em escrever para ela, mas como poderia explicar sua partida repentina? Mesmo que a mãe acreditasse, o que ela duvidava, Greta sabia que a verdade a deixaria arrasada. Estava tomada pela tristeza quando parou numa clareira, percebendo de repente que não sabia onde estava. Parada entre as árvores altas, procurou um marco, alguma coisa que a guiasse de volta para casa. Mas tudo que era familiar estava mascarado pela capa branca de neve. Ai, meu Deus! Murmurou ela, aflita para se localizar. Levantando a gola para se proteger do frio, tentava freneticamente decidir que direção tomar. E então ouviu latidos nas imediações. Parou, olhou para trás e viu um enorme cão de caça negro avançando em sua direção. Paralisada de medo, viu-o chegar mais perto sem reduzir a velocidade. Com um grande esforço, Greta conseguiu fazer o corpo reagir, deu meia volta e saiu correndo o mais rápido que pôde. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gritou, ouvindo a respiração arfante do animal. A luz do dia havia quase desaparecido e Greta não enxergava com clareza para onde estava indo. Enquanto as botas grandes demais lutavam para se manter em contato com a neve, Greta tropeçou e caiu, batendo com a cabeça na base de uma árvore. O mundo à sua volta enegreceu. Ela acordou sentindo um hálito quente em seu rosto e uma língua áspera lambendo sua bochecha. Ao abrir os olhos e se deparar com um enorme cachorro, soltou um grito agudo. Morgan! Morgan! Junto! O cachorro se afastou de Greta no mesmo instante e obedientemente correu para o lado de uma figura alta que andava na direção dela. Greta tentou se sentar, mas ficou tonta. Ela fechou os olhos e desabou com um gemido. Você está bem? Era uma voz masculina grave. Greta abriu os olhos mais uma vez e viu um homem de pé a seu lado. Eu não sei, murmurou e desatou a tremer de forma incontrolável. O homem se curvou. Você caiu? Está com um corte feio na testa. Ele estendeu a mão e afastou o cabelo dela. Examinou o corte, procurou um lenço e o usou para limpar o sangue. Sim, esse cachorro estava me perseguindo. Pensei que fosse me matar. Morgan, matar você? Duvido muito. Estava chegando perto para dar boas-vindas, de maneira bem abrutalhada, talvez. Disse o homem com certa rispidez. Você consegue andar? Vou levá-la até minha casa para secá-la e examinar direito esse ferimento. Está escuro demais aqui. Greta se esforçou para se levantar, mas ao fazer pressão sobre o tornozelo direito, a dor a fez gritar. Certo, terei que carregá-la. Passe os braços em volta do meu pescoço. O homem se ajoelhou ao lado dela e Greta obedeceu. Ele a ergueu do chão sem dificuldade.
Segure firme. Você logo estará num lugar aquecido. Greta escondeu o rosto no ombro de seu salvador. Tamanha era sua fraqueza que ela mal conseguiu se impedir de desmaiar outra vez. 10 minutos depois, abriu os olhos e viu que haviam saído do bosque e caminhavam para as luzes brilhantes da mansão. Chegaram ao pórtico da entrada e o homem abriu com o ombro a grande porta de carvalho. Mary! Mary! Onde está você, mulher? Gritou ele ao cruzar o saguão cavernoso. Em meio à dor, Greta viu a enorme árvore de Natal posicionada na base da imponente escadaria elisabetana. A luz das velas, refletida nos delicados enfeites de vidro, criou uma dança hipnotizante diante de seus olhos, e o maravilhoso aroma de pinho perfumou o ar. O homem a carregou para uma sala espaçosa, onde o fogo ardia na grade de uma enorme lareira de pedra. Ele a colocou gentilmente em um dos 2 grandes sofás de veludo dispostos em torno da lareira. Desculpe, Sr. Owen, o senhor me chamou? Perguntou uma jovem rotunda e de avental à porta da sala. Sim. Vá buscar água quente, uma toalha, um cobertor e um copo grande de conhaque. Sim, senhor. É claro, senhor. Respondeu Mary, saindo da sala. Ele tirou o casaco e o jogou numa cadeira. Depois começou a atiçar o fogo. O calor não tardou a chegar até Greta, que observou o homem em silêncio enquanto tentava controlar seus tremores. Ele não era tão alto quanto lhe parecera inicialmente. O rosto era marcado pelo tempo, mas bonito, além de muito bronzeado e com uma cabeleira farta, ondulada e grisalha. Ele usava roupas práticas para circular ao ar livre. Calças de algodão e paletó de tweed com um suéter de gola alta por baixo. Greta deduziu que ele devia ter 50 e poucos anos. Aqui está, senhor, disse Mary, que voltara correndo para a sala com os itens solicitados. Colocou tudo no chão, ao lado do sofá. Vou passar na biblioteca agora para buscar o conhaque, senhor. Obrigado, Mary. O homem se ajoelhou ao lado de Greta e molhou uma ponta da toalha na água. Vamos limpar esse machucado. Depois, Mary pode arranjar uma roupa seca para você. Ele tocou de leve no corte da testa e Greta se retraiu. Você não é uma caçadora, é? Não parece. Não. Mesmo assim, é uma invasora. Estava numa propriedade particular. Ele lavou na água a toalha manchada de sangue e a pressionou mais uma vez na têmpora de Greta. Eu não estava invadindo. Moro nesta propriedade. Uma das grossas sobrancelhas do homem se arqueou. É mesmo? Sim, no chalé das Cotovias. Ele pertence a David Marshman e ele me deixou ocupá-lo durante algum tempo. Entendo. Namorada dele? Não, nada disso. Greta se apressou em esclarecer. Bem, eu gostaria muito que Laura Jane me contasse quando o filho dela oferece um dos chalés de Marshmont a uma jovem errante. Aliás, sou Owen Marshmont, tio de David, dono desta propriedade. Nesse caso, lamento que não soubesse da minha presença aqui. A culpa não é sua, mas é típico, resmungou Owen. Aqui está o conhaque. Obrigado, Mary. Ache uma roupa seca para esta jovem e depois a ajude a tirar a molhada. Volto daqui a pouco para dar uma olhada nesse tornozelo. Depois que Owen saiu, Greta se recostou no braço do sofá com a cabeça latejando, mas se sentiu restabelecida. Correu os olhos pela sala graciosa e confortável e viu que era adornada por uma mistura eclética de móveis antigos e de bom gosto. O antigo piso de pedra
era suavizado por vários tapetes desbotados e cortinas de seda cor de ameixa emolduravam os janelões. O teto era sustentado por uma enorme viga, e das paredes revestidas por painéis de carvalho pendiam quadros a óleo. Mary voltou e ajudou Greta a se despir, envolvendo-a em seguida com um grosso cobertor de lã. Obrigada, disse Greta, quando a moça lhe entregou o copo de conhaque. Lamento pelo incômodo. Agora descanse, Far. Levou um tombo feio. O Sr. Owen já vai voltar para examinar seu tornozelo, afirmou Mary em tom bondoso, tornando a se retirar. Minutos depois, Owen entrou na sala e se aproximou de Greta. Está melhor? Perguntou. Acho que sim, respondeu ela, insegura, tomando um gole do conhaque. Vamos dar uma olhada. O homem se sentou no sofá e examinou o tornozelo dela. Está muito inchado, mas duvido que haja uma fratura. Meu palpite é que foi uma entorse feia. O único tratamento para isso é repouso. Levando em conta a neve, receio que tenha de passar a noite aqui. Você levou uma pancada feia e, no momento, não convém fazer qualquer esforço com esse tornozelo. Ah, não, senhor, eu não quero abusar, Bobagem! Temos 9 quartos vazios e Mary só tem que se preocupar comigo. Vou mandá-la acender a lareira de alguns dos quartos vagos. Está com fome? Greta meneou a cabeça. Ainda se sentia enjoada. Owen tocou a sineta para chamar a criada. Quando ela reapareceu, deu-lhe novas instruções e foi se sentar numa poltrona de frente para Greta. Bem, este é um rumo interessante dos acontecimentos no dia de Natal. Meus convidados saíram umas 2 horas depois do almoço e agora parece que tenho outra. O que afinal estava fazendo no bosque, minha cara, quando já caía a noite? Você estava muito longe do chalé das Cotovias quando Morgan a encontrou. Poderia ter morrido congelada lá fora. Eu me perdi, admitiu Greta. Bem, no cômputo final, apesar do tornozelo torcido, acho que você deu sorte de escapar. Sim, muito obrigada por me resgatar, disse ela, abafando um bocejo. Certo. Pelo jeito está na hora de colocá-la na cama. Vamos levá-la lá para cima, está bem? 15 minutos depois, Greta usava um pijama limpo de Owen e fora instalada numa cama grande, confortável, com um dossel. A cama e o quarto em si, com suas pesadas cortinas de damasco, tapetes orientais e requintados móveis de nogueira, fizeram-na pensar em aposentos de uma rainha. Qualquer problema, toque a sineta e Mary virá atendê-la. Boa noite, senhorita. Simpson, Greta Simpson. E realmente lamento muito por causar todo o transtorno. Tenho certeza de que amanhã estarei boa. É claro. E, por favor, me chame de Owen. Ele deu um meio sorriso quase sem jeito e se retirou do quarto. Depois de Mary lhe entregar uma caneca de chocolate quente, da qual Greta só conseguiu beber alguns goles, uma onda de exaustão a dominou. Ela fechou os olhos e dormiu. Mary bateu a porta na manhã seguinte e entrou em silêncio no quarto. Depois uma bandeja com o café da manhã e abriu as cortinas. Bom dia, senhorita. Como se sente hoje? Perguntou, enquanto Greta se mexia na cama grande e se espreguiçava. Na verdade, fazia tempo que não dormia tão bem, respondeu com um leve sorriso, observando Mary se curvar para acender o fogo. Preciso usar o toilette, disse, afastando as cobertas e se levantando da cama. Ai! Exclamou, apoiando-se no colchão quando uma fisgada excruciante de dor lhe subiu pelo tornozelo.
Ai, 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 senhorita. Em um instante, Mary se pôs ao lado dela e a ajudou a voltar para a cama. Examinou o tornozelo, que adquirira uma sinistra coloração roxo escura durante a noite. Eu ajudo a ir ao toilette, mas acho melhor pedir ao patrão para chamar o Dr. Evans. Pouco tempo depois, Owen se levantou da escrivaninha, estendeu a mão para o médico e o cumprimentou. Obrigado por ter vindo tão depressa, Dr. Evans. E então, como está a nossa convidada? Fiz um exame minucioso e o ferimento da cabeça não é tão ruim quanto parece. Mas o tornozelo da moça sofreu uma entorse séria. Eu sugeriria repouso absoluto pelo menos nos próximos dias, especialmente no estado dela, acrescentou o Dr. Evans. E que estado seria esse? Pela minha estimativa, a jovem está com um pouco menos de 3 meses de gravidez. Eu não gostaria que ela se arriscasse a levar outro tombo e prejudicasse o filho, sobretudo no clima atual. Sugiro que ela fique de cama. Retorno daqui a 2 dias para avaliar o progresso dela. O rosto de Owen se manteve impassível. Obrigado. Espero poder contar com a sua discrição neste assunto. É claro. Depois que o Dr. Evans se foi, Owen subiu a escada e caminhou pelo corredor até o quarto de Greta. Bateu de leve e abriu a porta. Viu que ela cochilava e a observou junto aos pés da cama. Parecia vulnerável e pequena deitada ali, e Owen se deu conta de que ela mesma era pouco mais que uma criança. Foi até uma poltrona junto à janela e se sentou, pensando nas circunstâncias que tinham levado Greta à propriedade. Olhou para fora contemplando Marshman, que no pé em que estavam as coisas passaria para as mãos do sobrinho quando ele morresse. 10 minutos depois, Owen se retirou do quarto, desceu e saiu pela porta da frente. LJ estava no galpão ordenhando a última vaca. Ouviu passos e ergueu a cabeça. Franziu a testa quando viu quem era. Olá, Owen. A central de mexericos de Marshmont me disse que você está acolhendo uma hóspede inesperada. Como vai a paciente? Receio que não esteja com um tornozelo muito bom. O médico recomendou repouso absoluto, de modo que ela vai permanecer no solar por mais alguns dias. Dificilmente poderia voltar para o chalé sozinha neste momento. A pobrezinha mal consegue ficar de pé. Ora, ora, disse LJ suspirando. Sinto muito por isso. Presumo que você saiba do estado dela, não? Sim, é claro que sei. O filho é de David? Deus nos livre, não. Um soldado a deixou na pior e David se dispôs a ajudá-la. Ela não tem outro lugar para ir. Sei. É muito generoso da parte dele. Sim, David é um menino generoso. Quer dizer que ela não tem outros familiares? Parece que não, Respondeu LJ em tom seco e se levantou. Agora, se você me der licença, é claro, eu a informarei sobre a saúde dela. A jovem é bonitinha, não é? É, acho que sim. Até logo, Laura Jane. Owen se virou e saiu para o quintal. LJ olhou para ele, confusa com suas perguntas. Pegou o balde quase transbordando de leite fresco e descartou a conversa, considerando-a apenas mais um exemplo da complexa personalidade de Owen Marshman. Só mais tarde naquela noite, quando ainda estava acordada de madrugada, algo incomum, LJ se deu conta do significado do que Owen dissera sobre Greta. Não, certamente não. Gemeu horrorizada,
com a ideia que lhe veio à cabeça.